Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Maresia Ar-Condicionado. Eu tava um pouquinho sumido, mas estou voltando à ativa novamente aqui com os vídeos dos canais. E hoje eu tô com dois grandes amigos, Ricardo Viana e Fernando da Coel. Vianinha, vamos falar um pouquinho sobre network. O que é network? Bom tema, hein? Bom tema. Primeiro, o pessoal, né, network, quando a gente fala tanto na rede social, o pessoal pensa, o que é isso? Esse negócio chique que os caras ficam falando em fazer, né? Nada mais, nada menos que criar relacionamento. Network é conhecer pessoas, criar relacionamentos. E como que você consegue fazer esse tipo de relacionamento? Aonde se faz esse tipo de relacionamento? Bem, eu tô aqui, por exemplo, diante do Fernandinho, né, que consegui o contato através de um network, né? Primeiro pensar que ele é a média das pessoas que ele mais convive. Então o que acontece? Se ele quer crescer profissionalmente, gerar novas oportunidades de negócios, aprender também, ele precisa gerar um network, criar relacionamentos. E onde ele pode fazer isso? Ele tem que identificar o que ele quer, né? Como ele quer gerar esse relacionamento. Que aí ele vai identificar, por exemplo, onde estão as pessoas que ele quer realmente conhecer, quer se relacionar, qual vai ser o ciclo de pessoas que ele quer ter em volta. Eu procuro fazer isso através de feiras, eventos, palestras, treinamentos. Todo lugar é sempre uma oportunidade de gerar network. E vale a pena lembrar que a gente está numa feira agora, né? Então, enquanto vocês estão vendo aqui, várias pessoas estão passando aqui. E quem vem para uma feira vem interessado em alguma coisa, no conhecimento, no contato, em saber coisa nova. Ou seja, então esse é um exemplo legal porque feira combina muito com networking. A gente pode falar que é um lugar ideal, entre vários que você falou, né? São muitas oportunidades, mas feira é um baita de um exemplo legal quando a gente fala de networking. E em relação a essa questão de feiras, eventos, existe alguma outra situação que você pode criar um network, como uma rede social, um canal no YouTube? Você consegue criar esse tipo de network também, Viana? Se consegue criar relacionamento, a gente consegue de qualquer forma que a gente consiga se comunicar. Se eu consigo me comunicar com uma pessoa através das redes sociais, eu estou criando o quê? Um relacionamento. E esse relacionamento depois pode ser ir além das redes sociais, chegando até conhecer pessoalmente, igual nós, por exemplo, nos conhecemos primeiro. Rede social. Em rede social. Nós, por exemplo, também, né, Fernando? Sim, foi o primeiro contato, né? E foi até legal quando a gente se conheceu pessoalmente, eu lembro, tá, Viana? Foi na Febrava, né? Então, assim, você se apresentou, a gente mostrou um pouco mais, teve a oportunidade de falar do nosso portfólio aqui, de produtos. Então, eu acho que networking tem a ver com afinidade. Por quê? Você foi no evento buscar, né, além desses contatos, o que a gente pode ter aí de temas em comum para conversar, para procurar oportunidade, para falar assim, vamos alinhar esse tema, vamos saber mais, e assim, e tanto é que desde então a gente nunca perdeu mais contato. Esse é um exemplo legal, é networking na prática, assim, são casos reais, casos verdadeiros e casos aí de sucesso. Ele tocou num ponto interessante, né? Que quando você vai fazer network, muitas das pessoas acham que criar relacionamento, então vou me aproximar de pessoas, ter contato para ter algum tipo de benefício. Eu ia perguntar isso. O que network pode trazer de benefício? Network pode trazer benefícios imensos, como por exemplo, geração de negócios, aprendizado, um insight de uma ideia e assim por diante. Mas a pessoa tem que partir para fazer um network primeiro, né? Eu gerei sempre network. Quando eu mais gerei network, por exemplo, como com a Coel, né? Foi quando eu entrei nesse relacionamento, né? Procurando agregar de alguma forma. Procurando o quê? Ter algo interessante para poder passar. Geralmente o relacionamento, as pessoas têm que, primeiro, se identificar, né? Ter algo em comum. Tem aquele rapport, né? Que a gente chama. Isso. E geralmente eu sempre procurei ser interessante antes de interesseiro. Porque mesmo eu querendo aumentar minha oportunidade de negócios, né? Fazer uma parceria, aprender, mas eu tenho que saber que eu preciso ser interessante também para outra parte. Uma coisa legal, né? Networking, ele é uma coisa, não é uma coisa nova, sempre existiu, né?
Quando a gente vai, de novo, voltando, eu gosto de falar muito de exemplo de feira, porque a gente respira isso, né? Lembra no passado, sei lá, há 20 anos atrás, que não tinha um conteúdo de internet tão grande. Muita gente ia para uma feira, eu tô vindo nesse stand porque eu preciso de catálogo. Isso não é uma coisa que acontecia, né? Hoje, esses catálogos são todos na internet. Ou seja, é um material público, fácil. Então, é igual, por exemplo, a história do cartão de visita. O cartão de visita é algo muito importante. Mas eu acho que hoje uma coisa muito mais importante do cartão de visita é um contato do WhatsApp. Fala, te mandei mensagem, pra você mandar um arquivo, pra você mandar um link, pra você mandar uma página no Instagram, para mandar um site. Então, assim, olha, por mais que as ferramentas mudam com o tempo, e vai mudar isso a fotografia de agora não é para sempre, ela vai mudar, né? Igual as redes sociais estão mudando, a gente deixa algumas, vai para novas, né? Mas o networking, que é você ter a proximidade, é uma coisa que esse é o objetivo sempre assim, o objetivo chave. Você ter proximidade, você ter esse ganha-ganha, você ter esse compartilhamento de conteúdo e ter esse benefício aí das duas partes. Acho que essa é uma coisa legal. E é muito bacana falar, Fernando, em questão de network. Eu conheci o Viana pela rede social, a gente viu um projeto um tempo atrás. Pelo Viana eu acabei conhecendo mais pessoas, conheci a Coel também, através do Viana, que deu a oportunidade de a gente ir lá. E eu acho que o network, ele é fundamental para todo mundo, só que nem todo mundo sabe utilizar. Qual é a melhor forma, Viana, de utilizar o network? Pergunta do milhão, né? Eu aqui vou passar algumas dicas, né, que eu passei a perceber, né, ao longo dos tempos participando em eventos. Eu procuro hoje ser intencional. Intencional de que forma? Se eu venho a uma feira como essa, eu tenho que saber com quem eu desejo fazer network. Com quem eu quero me relacionar. Às vezes eu faço com uma pessoa querendo algo em troca, mas eu não tenho nada para passar. Então, primeiro, conheça muito bem aonde você vai fazer o network para você ser intencional. Intencional como? Você vai procurar o network em busca de quê? Né? O que você quer? Você quer gerar negócio? Você quer gerar aprendizado, conhecimento? O que você quer? E se você sabe disso, nesse evento que você vai, tem pessoas que podem lhe ajudar nessa parte? E aí eu procuro hoje conhecer o público que está naquele ambiente. Porque conhecendo o público que está naquele ambiente, eu sei como eu posso fazer para também ter algo a oferecer para aquele público. Perfeito. Já. Então, dessa forma, quando eu chego em um fabricante, por exemplo, né, chego ali num expositor, né, eu já sei algumas coisas que são interessantes para aquele fabricante. O que eu tenho que possa ser útil para este fabricante. Então, é por isso que quando eu chego num expositor desse, né, me apresento, coisa e tal, e procuro fazer um vídeo. Por quê? Porque ele quer exposição. Ele quer, então, visibilidade. Então, eu procuro fazer o quê? Eu procuro fazer isso, primeiro, de uma forma gratuita. E se for interessante para ele e para mim, às vezes a gente começa a bater um papo. E aí ele passa a me conhecer. Aí a gente começa nesse relacionamento a saber, será que nós temos algo a ver? Outra dica, né, que eu aprendi nesses eventos é que quem está começando, procure, ao invés de chegar até as pessoas para você fazer network, se você tiver algum amigo que possa fazer essa ponte, isso facilita muito mais, gente. Demais. Ó, não vou te interromper. Meu caso, a minha ponte é o Viana, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa ali que eu às vezes não sei como chegar, mas será que eu tenho alguém já da minha rede de network, quer dizer, da minha rede de relacionamento, por exemplo, Fernando. Às vezes eu chego aqui na Coel, Fernandinho, você conhece alguém da empresa tal? Né? Isso aconteceu hoje, né? Eu coloquei em contato Viana com uma pessoa assim maravilhosa de uma empresa parceira nossa, e daí a gente fica inclusive na expectativa que gere frutos, que isso dê certo, que apareçam oportunidades. E eu vejo a importância quando a gente vai para a feira querendo criar um relacionamento, a gente chega no expositor que tem a ver com o nosso trabalho principalmente, é você se apresentar e mostrar o que você faz. Porque não adianta você entrar no stand calado e sair mudo, você não vai conseguir ter visibilidade. Eu estou errado, Viana, nessa questão? Não, eu vou até voltar num ponto que o Fernando já havia falado, né? E quando você chega
nessa conversa, quando você tem a oportunidade de ser apresentado, de fazer um contato, você precisa estar preparado. Você precisa saber fazer o seu marketing. Você precisa ter algo que para aquelas pessoas que você vai ter um relacionamento, desperte algum tipo de interesse. Como, por exemplo, o que você faz? Quais são as suas principais qualidades? Né? Que condiz com aquele parceiro que você está conversando, né? Sim. Fazer o seu marketing não é só essa parte de falar, você tem que estar preparado. Por exemplo, aqui, vai chegar numa feira, como você vai se apresentar? Você já tem um cartão de visita? Um portfólio cartão seu online, né? Para poder fazer ele pegar o seu contato. E da mesma forma que ele vai pegar o seu contato, você também precisa pegar o dele. E eu indico fazer o seguinte, algumas anotações nesses contatos. Porque as primeiras eventos que eu participei, eu perdi muita oportunidade de network, porque eu saí cheio de cartãozinho, depois eu não sabia quem era quem? De quem era, o que essa empresa faz, o que nós conversamos. Que teve locais que a pessoa, Viana, queria que você fosse tal dia lá na minha empresa, para a gente conversar, e eu não anotei nada. Eu perdi essas oportunidades. Então, saindo de uma feira dessa, depois você precisa fazer as anotações e depois precisa continuar este relacionamento. Lembrando, né, Viana, que cada um tem o seu método e se você não encontrou o seu método, você tem que procurar. A pessoa fala, não, vai anotando no telefone, tem gente que vai anotando, tem gente que gosta muito, né? Eu Você gosta? gosto do papel. A mão e tal, então assim, o ideal é a pessoa encontrar um método que fala, ó, esse daqui, com pouca anotação, já tem as palavras-chave aqui, ó, se eu digitar essa mensagem, no meu grupo, né, meu grupo de WhatsApp que só tá eu, né. Tem muito isso, né, o grupo meu grupo. O meu grupo de WhatsApp, é eu e acabou, né. Então, assim, você encontrar um método que fala, pô, para eu absorver aqui, para eu lembrar, para eu fazer esse segmento depois. Então, encontrar a sua ferramenta, porque não existe uma ferramenta que atende todo mundo. Não existe, seria bom, mas não existe. Uma receita para todos. Uma receita, né? Então, é encontrar o modo para extrair o máximo de informação, porque, obviamente, você sabe que você está conversando, você está, né, quando você vai escrever, você também está dividindo, se você vai escrevendo texto, você está dividindo o seu tempo, e é um tempo preciosíssimo, né? Às vezes é muito pouco tempo para muita coisa. Às vezes são 10 minutos que valem muito, mas muito, que dá muito resultado. E quando a gente faz essa questão de tempo, Fernando, eu trabalhei numa empresa que é muito engraçado. Eu perdia, às vezes, galera, entenda, não é o perder, mas eu ficava um bom tempo conversando com o cliente e o meu ex-patrão falava que eu perdia tempo. Mas assim, eu voltava com 70%, 80% de chance do contrato fechado. Você tem que entender as dores do cliente. Na feira, se você puder fazer num evento, um network, entender as dores também, que isso pode te trazer algum retorno, Viana. Conversando, tendo a noção, o discernimento de falar, pô, esse cara, posso ajudar ele de uma certa forma. Aí é aquela questão que você falou no início. Eu sempre falo que o over delivery, entregar mais do que você prometeu. Com certeza, né? Eu até passo como dica primeiro, não prometa nada. Porque o que você for entregar, né, seja natural, espontâneo, que ao longo do tempo, né, não espere nada em troca, porque a vida é o seguinte, né, o que a gente planta, a gente colhe. Então, quando a gente faz algo com interesse, né, muitas das vezes o resultado que vem se torna frustrante. Então, quando você faz sem esperar nada, meu amigo, o que vier, você te surpreende. É verdade. Não é verdade? É verdade. E ao longo do tempo você se acostuma a fazer dessa forma. E às vezes os resultados vão aparecendo, não sei o que acontece. Parece que o mundo conspira a favor. Né? As coisas vão acontecendo, você nem sabe porque as coisas acontecem. Por exemplo, o Fernandinho me indicou aqui. Da mesma forma, hoje já aconteceu também de outra empresa vindo. Quero que fulano de tal te conheça, vamos lá. E assim por diante. Aconteceu comigo a hora que eu cheguei. A gente veio, uma grande empresa do Centro-Oeste, não conhecia a Coel, mas não tinha contato. Tá. Vim aqui, peguei uma pessoa, levei, o Viana foi comigo. Isso é um relacionamento de trocas, mas sem interesse nenhum. Eu acho que um termo que define isso é uma corrente do bem. A gente segue ajudando e a gente espera que o próximo ajude o próximo e o próximo ajude o próximo. Tá? Acho que é uma linha de raciocínio legal, né?
A gente esperar o bem, a gente sabe que a gente está no caminho certo quando a gente faz relacionamentos com pessoas do bem, pessoas que ajudam, pessoas que a gente tem prazer em ajudar, né? Então acho que diz muito respeito, ou seja, é muito mais do que simples contatos, muito mais. E o bom é que nesse relacionamento, nesses contatos, acabam aparecendo muitas oportunidades que às vezes não é para você, mas você deve conhecer alguém que seria bom essa ideia, essa oportunidade. Foi o que o Maresia fez. Ele foi, surgiu uma oportunidade, o fabricante ele veio aqui, catou a pessoa aqui da Coel, me levou junto. Da mesma forma aparece para mim uma oportunidade, opa, mas isso aqui não é bom para mim, isso aqui é bom para fulano. Deixa eu aproveitar e indicar fulano, deixa eu apresentar essas pessoas e assim por diante. E essa linha do bem, corrente do bem, o Viana me ligou um tempo atrás para que a gente pudesse fazer uma adega para um diretor, para a gente poder atender. Aconteceu isso com outra pessoa, então entre a gente vai se ajudando, porque a gente planta a semente para colher um fruto melhor. É verdade, isso é vida, né? É vida. Assim, é incrível, são coisas que nos motivam a lutar todos os dias, sabe, a buscar os nossos objetivos, né? A gente está pensando aqui em carreira profissional, mas networking é muito mais carreira profissional, né? É para a vida, para várias gavetinhas aí da nossa vida, né? Vários setores, aí, é topzera, isso é top. Cara, tenho só que agradecer vocês. Janinha, uma consideração final. Depois do Fernando faz uma consideraçãozinha final pra gente encerrar o vídeo aqui. Bem, quero agradecer a oportunidade aí de bater esse papo contigo, né? Passar essas informações pro pessoal. Então, a consideração final. Procure verificar qual é a rede de relacionamentos que você tem hoje. Faça uma análise e pense o seguinte: você tem algum objetivo da vida, então, assim como eu tenho, né? Se você tem um objetivo, procure verificar a rede de relacionamento que você tem hoje. Será ela capaz de te ajudar a chegar no patamar, nos seus objetivos? Se não for, você precisa se movimentar. Você precisa estar em ambientes para conhecer novas pessoas, criar relacionamentos. E assim, cada vez mais você vai abrindo o leque da sua rede de relacionamento. Então, procure conhecer novas pessoas. Procure se movimentar. É isso mesmo. Outra coisa, né? Assim, eu queria fazer um ponto final também. Relacionamentos duradouros, sabe? Até um exemplo legal. Eu e o Heraldo, a gente estava numa reunião aqui com um cliente nosso. Essa pessoa hoje é um cliente, mas já foi um parceiro de trabalho. Em 2 empresas que eu trabalhei, olha que coisa. Então você começa a ver assim, é um exemplo de, sei lá, de 15 anos de carreira aqui da área de refrigeração, né? Então, acho que relacionamentos duradouros ajudam muito. E, de novo, a gente vai vendo os relacionamentos que somam. Perfeito. Buscar aquilo que você fala, meu, isso ajuda ajuda o próximo e na corrente do bem vai ajudar mais pessoas. Isso, assim, acho que é um ponto legal aí pra gente levar em consideração. E ó, eu vou finalizar o seguinte, galera. Quando você estiver numa mesa, você souber que você é o cara mais inteligente, tá na hora de você sair dessa mesa e procurar uma mesa melhor. Perfeito, Vianinha? Obrigado. Fernando, obrigado. Obrigadão. E até o próximo vídeo, galera.